Pronto. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer enorme estar aqui hoje com a professora Kalinka, que vai dar uma palestra para a gente com o nome de Vanet. Na verdade, é uma aula magna, né, Kalinka? Vanet, Desafios e Perspectivas, né? A professora Kalinka, ela tem mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, né? Atualmente é professora associada do Instituto de Matemáticas, Ciência da Computação e CMC da USP. Ela atua no Departamento de Sistemas de Computação. De janeiro de 2015 a 2016, ela fez uma pesquisa de pós-doutorado com o professor Salat no Australian Center for Field Robotics, foi diretora administrativa e financeira do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia em Sistemas Embarcados Críticos, né? E de 2008 a 2014 foi esse período que ela esteve nessa tarefa, né? Esteve envolvida com muitos projetos também de pesquisa focados em veículos autônomos, financiados, né, por empresas privadas, por exemplo, a Scandia, e públicas também. Tem experiência na área de ciência da computação com redes de computadores, segurança, sistemas embarcados, veículos aéreos não tripulados e computação distribuída. Seja muito bem-vinda, Kalinka. A palavra é sua, é um prazer enorme tê-la aqui com a gente, viu? Oi, Mário, eu que agradeço. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É muito legal poder vir falar um pouquinho para vocês do que a gente faz, dos trabalhos que a gente tem desenvolvido. E a ideia hoje é falar a respeito de VANTs, né, veículos aéreos não tripulados aí, desafios e perspectivas, ou seja, o que a gente tem de desafios trabalhando com esse tipo de veículo, né, que são na verdade, fazem parte aí dos sistemas embarcados. A ideia hoje, eu vou tentar fazer uma introdução, falar um pouquinho dos VANTs na internet das coisas voadoras, né, Internet of Flying Things, os desafios, as oportunidades e fazer algumas considerações finais com relação à minha palestra, ao conteúdo aí, né, do que a gente vai estar vendo. Se vocês quiserem me interromper e perguntar, fiquem à vontade, né, vou estar aí à disposição. Eu trabalho dentro de um grupo de pesquisa de 2 laboratórios, né, que eu tenho atuado conjuntamente, no grupo de robótica móvel. A gente trabalha aí com veículos autônomos, então desde veículos terrestres até veículos aéreos. São 2 laboratórios, o laboratório de robótica móvel e o laboratório que eu coordeno, que é o laboratório de sistemas embarcados críticos. Então somos 3 orientadores, o professor Denis Fernando Wolff, professor Fernando Santos Osório e eu, que temos atuado dentro desse laboratório. A ideia, né, o que a gente trabalha aí são veículos, aplicações, desde aplicações de robôs de pequeno porte e médio porte. Então a gente trabalha usando aí Arduino, Pioneer, Eractics, e brincando com essas coisas, né, levando isso para os alunos, então aplicando isso em disciplinas, até sistemas de transportes inteligentes, onde isso é o foco mais do Denis e do Osório, né? Eu auxilio em algumas tarefas aí, em algumas partes do projeto, que é a parte de veículos terrestres. Então esse é o Carina, foi o primeiro carro autônomo a circular numa via pública, né? Se vocês olharem, está sem motorista aqui, o carro está aqui com vários sensores que são aí. Era um dia de chuva aqui em São Carlos, né? Eu estava no carro e é bastante interessante, né? A gente se sentir aí dentro do carro e ele não ter um motorista. Confesso para vocês que é uma sensação um pouco diferente, né? A gente fica assim assustado, mas é bem legal e foi bastante interessante. A gente estava com batedores aqui atrás para não ter carro passando, né? A gente estava tinha um carro aqui atrás filmando para poder ter essa vista aqui de trás. E o mais interessante foi que aí entrou um carro, né, na frente, cortando aí o carro, e a gente ficou preocupado. Mas se vocês olharem, o carro é bem estável, parou no sinal, seguiu tudo direitinho. Então foi bem legal a experiência, e os trabalhos continuam sendo feitos, né, nessa direção. Aqui foi o início, né, da brincadeira, onde tinha-se um carrinho de golfe, e a ideia inicialmente era fazer um seguidor de linha, né? Então a ideia era seguir a linha aqui. E aí a gente teve o prazer depois de passar para o Carina 2 e
ter esse carro autônomo. E a gente brinca aí também com veículos aéreos, né, que é a parte onde eu mais atuo. Então a gente usa esses veículos autônomos também. Então aqui a gente tem o Tiriba, foi uma aeronave que a gente começou a desenvolver dentro do INCT-SEC, que é esse instituto que o Mário falou, do qual eu fiz parte. O desenvolvimento foi junto com a empresa e o pessoal da academia, então foi bem interessante a gente ter uma aeronave de asa fixa, né, que voa e faz um pouso sem paraquedas e sem precisar de uma pista, então pousa de barriga e é lançada à mão. E a partir daí a gente começou a brincar mais com esses veículos, fazendo diferentes missões, diferentes voos, né? E para esse aí é um outro tipo de veículo, é uma asa voadora, né? Então ele tem só 2 asas também, é de asa fixa e segue coordenadas, voa também de forma autônoma, também é lançado à mão, né? Então e a gente começou a brincar, então, a fazer vários trabalhos que vão desde o desenvolvimento, que foram desde o desenvolvimento desses veículos, né? Do básico, né? Da parte de colocar o hardware para funcionar todo junto, até na parte de aplicação, de fazer sobrevoos, implantações e conseguir obter resultados. E, obviamente, quando a gente começa a brincar com isso, né, e o interessante foi que dentro dos sistemas embarcados, o que eu comecei a brincar foi com a parte de redes, com a parte de comunicação desses veículos, e aí a gente começa a ver que para que eles possam se comunicar, para que eles possam se falar e para que a gente possa entender, a gente precisa descer um pouco, né, baixar um pouco o nível e conhecer um pouco a parte interna desses veículos e como é que eles funcionam e como é que todos os elementos se comunicam dentro dele e se falam. E aí foi que a gente começou a trabalhar mais o grupo, né, como um todo, com esses veículos e entendê-los desde do draft deles, desde a parte de confecção. Então, eu estou falando de VANTs, né, esses veículos aéreos não tripulados, e o que vem a ser, na verdade, então, uma definição é que esses veículos são mais conhecidos hoje, né, como drones, né, do inglês o drone é zangão, porque ele faz aquele barulho, né, como se fosse uma abelha voando, que é o drone normalmente de asa rotativa, onde eu tenho essas asas que giram aqui, e esses drones ou esses VANTs são qualquer tipo de aeronave que não precisa de um piloto, né, dentro da aeronave, não precisa de alguém dirigindo ou pilotando essa aeronave. Então, eu não preciso ser um aeromodelista para poder estar dirigindo essa aeronave. Na verdade, eu lanço essa aeronave e ela vai voar sozinha, ela vai fazer uma missão, como a gente diz, ela vai seguir alguns pontos ou seguir um conjunto de coordenadas aí e executar uma missão para a gente. Então, a gente brinca com esses caras. E a ideia foi desenvolver esses veículos do zero, né, e passar a entendê-los por dentro, e a gente viu que esses veículos estavam cada vez mais recebendo atenção, têm recebido atenção recentemente, né, devido à flexibilidade, ao baixo custo que a gente tem hoje de aquisição, então a gente consegue comprar um veículo desse por um preço acessível, então a gente consegue comprar até para brincar, né, para ter esses drones como brinquedos, né, e o que a gente percebeu é que esses veículos podiam ser integrados a outro conceito que é relativamente novo e que acredito que vocês já tenham visto e todo mundo ouve falar, que é a internet das coisas, né? A IoT. Então também tem recebido atenção, a gente tem visto vários elementos aí, relógio, pulseira, tênis e etc. Tudo hoje, né? Cafeteira, tudo está ligado na internet. E a gente pensou que como a gente tem dispositivos que são simples, né? Então eu tenho um relógio, eu tenho esses elementos, começam a executar tarefas ou começam a fazer parte, né, de um conjunto de outros elementos que podem executar tarefas mais completas e que normalmente esses dispositivos estão se comunicando, estão trabalhando para fazer coisas melhores, para fornecer informações melhores, e a IoT passou a ser aplicada num conceito e num campo diferente de estudos aí, a gente começou a se perguntar por que não, né, a gente também pensar na integração desses elementos, desses veículos aéreos na internet das coisas também. Então a gente sabe que para a IoT não tem uma padronização bem definida ainda, tem se seguido vários caminhos aí, algumas tentativas de ISO,
tem diferentes técnicas e tecnologias que estão sendo envolvidas, então técnicas para identificação desses dispositivos, para comunicação, então protocolos e estratégias de redes aí para que eles possam se comunicar, um middleware que permita, a estratégia para a gente poder levantar esse conjunto de dados, porque a gente tem informações que são coletadas agora o tempo todo, que vão para algum lugar, para uma nuvem, para um edge, para um fog computing, e aí a gente se pergunta, e agora eu vou ter que extrair conhecimento daí? Como é que eu faço para fazer? Então, tendo tudo isso, tendo a cloud, tendo a informação em qualquer lugar, a gente passou a enxergar que a gente tinha a internet das coisas inteligentes. A gente pode ter coisas aí que vão estar conectadas, mas que elas são inteligentes. Então, elas podem ser autônomas, elas podem ser móveis, elas podem ter uma capacidade de ação e de atuação. Então, essas coisas agora passam a não ser só um tênis, um relógio, uma cafeteira, um elemento que está ligado aí à internet, uma coisa que está ali parada, mas a gente pode ter agora uma coisa autônoma. Então, eu posso ter um carro, eu posso ter um drone. Então, os drones ou os VANTs passaram a ser candidatos naturais a serem integrados na IoT, né? A gente começou a ver que, poxa, eu estou falando de IoT, aí eu vou expandindo, eu falo em cidades inteligentes, eu falo, né, porque eu tenho as casas que são inteligentes, eu passo a ter cidades inteligentes, e quando eu tenho isso, eu tenho vários elementos conectados, elementos autônomos e que podem atuar. Então, sistemas a partir daí, com múltiplos VANTs, podem ter uma grande escalabilidade, então eu posso usar esses veículos todos conectados e fazer o que a gente tem visto aí, fazer entrega, né? Então eu posso ter numa cidade inteligente vários veículos coordenados fazendo entregas, ou fazendo outras ações, como detecção de problemas de água parada em algum lugar, porque a gente tem os problemas de dengue, de todos os elementos aí. E aí a comunicação passa a ter um desafio maior, né? Eu tenho que fazer com que esses elementos se comuniquem, continuem trocando informações, e como, né? Eu vou usar uma rede estruturada, vou usar que estrutura eu vou usar, como é que eu vou fazer com isso? Então a gente passa a ter nesse desafio, um novo conceito, né, que são as FANETs, as Flying Ad Hoc Networks. Então, o que a gente tinha lá nas MANETs, e a gente passou a ver nas VANETs, que eram as redes veiculares de carros, onde a gente tem aí os veículos que estão se comunicando dentro de uma rodovia, né, onde eu tenho infraestrutura, e eles passam a trocar informações. Esses veículos são inteligentes, eles conseguem saber se eu estou em comboio, se eu não estou, se eu tenho congestionamento, se eu não tenho. A gente passa a levar isso para um outro nível, que é o nível das FANETs, das redes ad hoc, mais voadoras agora. Então, eu tenho os drones, que passam a ter uma alta mobilidade diferente dos veículos terrestres. Eu tenho um modelo de mobilidade diferente também, específico para esse tipo de veículo, porque nos carros, a gente sabe que eles vão seguir ali normalmente uma pista, né? E quando eu tenho drones e eu tenho veículos que voam, eu não tenho mais uma pista, né? Eu não tenho mais uma estrada, eu não tenho uma rodovia. Então, para onde eles vão? Eu posso ter uma alta densidade de nó, mas eu tenho uma intermitência de ligação desses elementos na minha rede, porque eles não necessariamente vão estar o tempo todo conectados. Eu tenho veículos, drones que vão entrar na minha rede, podem sair. Eu tenho elementos que podem ficar ali porque estão num voo em formação. Posso mudar a topologia muito rapidamente, eu tenho 6 graus de liberdade agora, é diferente do que eu tinha no veículo terrestre. A localização dos dados também não vai ser tão simples quanto a gente tinha numa rodovia, onde eu consigo ter uma infraestrutura e coletar essas informações. Eu vou ter dados que podem estar sendo trocados com veículos que, num determinado instante, estão trocando informação, e no outro estão entrando numa outra rede, numa outra composição de veículos, né, no ar. E aí, com isso, a gente pensa como é que eu vou integrar esses elementos, como é que eu vou fazer para esses caras funcionarem. Então, a gente começou a desenvolver alguns veículos aí do zero, com estratégias diferentes, para que a gente pudesse enxergar o funcionamento não só dos veículos de asa rotativa, mas dos veículos de asa fixa. E aí a gente resolveu brincar. A gente pensou no Avalon, que é uma aeronave que foi desenvolvida dentro do laboratório, de asa fixa, mas com uma única hélice e com um diferencial onde o pouso e a decolagem desse veículo é feita na vertical. Então, ela vai ter um voo assim como um veículo de asa
rotativa, mas ela vai decolar na vertical, pousar na vertical, mas voar na horizontal. Então, ela consegue fazer esse voo de uma forma diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês 2 voos dessa aeronave. Ela tem 2 metros por 2 metros de comprimento aí, e ela decola e pousa na vertical e faz o voo na horizontal. Então, ela tem um ganho de autonomia, né, que é o voo na horizontal, e ela pode pairar, né, ela pode fazer voos diferenciados. Então, a gente começou a fazer o desenvolvimento dessa aeronave aí do zero, para entender como é que funcionavam as conexões e como é que a gente poderia fazer com que esses elementos se integrassem. Então, a partir daí, qualquer coisa composta de vários módulos, né, ou seja, de outras coisas, que é o drone, a gente percebeu então que eles podiam fazer parte dessa IoT. E aí a gente tem então um drone, um VANT, um veículo aéreo não tripulado, composto de vários outros elementos aí, de várias outras coisas, sensores, atuadores, unidade inercial, bússola e etc., GPS e várias outras coisas aí. E em sendo uma coisa voadora, ou seja, qualquer elemento que seja capaz de voar, ele pode ser integrado aí a uma rede de objetos físicos interativos, comunicar com outros dispositivos ou outros sistemas. Então, essa integração a gente chamou de Internet das Coisas Voadoras, Internet of Flying Things, e o potencial dela endereçar vários problemas e ter vários desafios e novas aplicações é bastante grande. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, de cidades inteligentes, a gente pode ter aí uma cidade toda interconectada, por exemplo, com vias que sejam inteligentes, onde eu tenho carros autônomos que podem andar aí, né, que possam rodar por essas vias trocando informações, mas eu posso ter drones fazendo entrega, né, saindo de um prédio, entregando coisas no outro prédio. Eu posso ter um drone aqui que vai fazer monitoramento de tráfego, de todo o tráfego que está sendo passado aqui, passando informações para uma rede que seja estruturada, e eu ter essas informações coletadas por uma central. Eu posso ter esse drone também fazendo uma vigilância, por exemplo, de como estão os ônibus, ou de controle de multidão, e todos esses elementos estarem integrados. Posso ir além também, posso pensar numa fazenda, então eu ter uma fazenda inteligente, né, uma smart farm, onde eu tenho os drones voando para ver se o meu gado está se alimentando, se o meu gado não está sendo furtado. Eu estou coletando informações, por exemplo, daqui do galinheiro, se as galinhas estão sendo alimentadas, se a iluminação está boa, se não está. Então, eu posso ter todas as informações dos sensores ali sendo coletadas e sendo passadas para esses drones, que podem funcionar não só como elementos de coleta de informação e retransmissão, mas como mulas de, inclusive, transmissão de dados, porque eu posso ter simplesmente aqui em algum lugar o meu servidor efetivo, conectado aí, uma vez que a gente sabe que na área rural às vezes é mais complicado da gente ter internet chegando, né, a gente ter as informações podendo ser transmitidas o tempo todo. Então, eu posso utilizar de uma infraestrutura e o drone fazer o papel de mula aí, de fornecer esses elementos. E aí, quando a gente pensa em integrar esses vários elementos, eu posso ter a minha cidade inteligente, eu posso ter a minha área de preservação ambiental, de uma floresta, de uma fazenda, posso ter uma fazenda inteligente, posso ter uma área periférica, né, que não está interligada na minha cidade inteligente, posso ter uma área de desastre, posso ter todos esses elementos interconectados. E é o que a gente acredita que num futuro talvez não muito distante venha a acontecer, a gente tem esses elementos integrados, né? E aí, claro que a gente vai ter várias outros problemas e outros desafios, né? Porque eu vou estar fazendo ali na minha fazenda meu monitoramento do gado, vou estar monitorando a minha colheita, vou estar fazendo controle aqui de fronteira, né? De ver se a minha fronteira não está sendo invadida, pode ser a minha fronteira da minha fazenda, ou pode ser a fronteira de um país que eu posso estar monitorando, né? Vou ter todos esses elementos interligados, e aí a gente passa a ver que a gente vai ter uma
estrutura muito grande do que a gente pode chamar de WFUNET, onde a gente vai ter todos esses elementos voadores e a gente vai ter que averiguar e saber como controlar todas essas informações e toda a comunicação que vai ser trocada entre todos esses elementos que vão estar aí se comunicando. Obviamente que a gente tem, com isso, novas aplicações, novos desafios. Os desafios que a gente tem trabalhado são muitos, tá? Vocês podem imaginar vários desafios aí, todos eles vão se encaixar aí dentro, mas os que a gente tem focado, os grandes desafios que a gente tem observado, são desafios relacionados à segurança pública e privacidade. Então, quando a gente está falando em drone, essa é uma das coisas latentes que aparece aí, né? A gente ter um desafio em termos dessa segurança e da privacidade dos elementos. Então, a gente tem a confidencialidade na aquisição dos dados, a parte de bisbilhotagem, acho que vários de vocês já viram notícias de drones sobrevoando quintais de pessoas, principalmente de famosos, né, para coletar fotos, a confidencialidade na aquisição dessas informações. Então, se eu estou sobrevoando uma área, eu estou com o drone mesmo de brincadeira voando em cima do quintal do meu vizinho, né? Isso é legal, né? Eu estou bisbilhotando o meu vizinho, eu estou querendo ver o que ele está fazendo, isso é ético, né? A gente tem problemas de regulamentação e padronização, né? Então, a gente vai ter aí problemas enormes com certificação para inserção no espaço aéreo. Veja, se eu tiver vários drones desses voando, o que vai acontecer com os aviões que estão voando? Eles vão trombar nesses drones, né? O que vai acontecer com esses elementos? Então, eu vou ter aí, eu tenho que certificar esses drones para que eles possam ser inseridos nesse espaço aéreo não segregado, ou seja, para que eles possam voar conjuntamente com os veículos que são pilotados, né, com os veículos, com as aeronaves convencionais. Tem que ter padronização para a interoperabilidade desses elementos. Se eu estou falando que eu vou ter uma WFUNET, que eu vou ter esses elementos todos, eles têm que se comunicar, eles vão ter que ser padronizados, essa comunicação vai ter que ser padronizada. Tem problemas técnicos, né? Recursos são limitados, isso tem que ser levado em consideração, apesar da gente já ter máquinas muito potentes, a gente já ter um poder de processamento muito alto, né? A gente ainda tem limitações, né? Como, por exemplo, energéticas. A gente tem baterias, esses elementos têm que ser recarregados, né? Armazenamento e extração de conhecimento. Então, eu tenho um drone, e se ele cair numa área que não deveria, né? Como é que eu devo armazenar os dados ali dentro? Como é que eu vou preservar esses dados que foram coletados? Eu tenho tanto segurança em termos de security como em safety, né? Então, permeando todos os níveis da arquitetura em termos de security. Então, desde o drone em si, onde eu tenho os elementos ali como GPS, eu tenho a unidade inercial, eu tenho todos os elementos que compõem o drone, até a parte de comunicação com a rede externa, onde eu vou ter a cloud, os elementos que estão na cloud, o que eu vou estar armazenando lá. E tem a parte de safety, onde eu tenho a autenticação e supervisão dessa aeronave, porque se de repente essa aeronave cair, provavelmente ela pode afetar, né, estragar uma instalação, causar um dano, né, numa instalação, num carro, numa propriedade, ou então até mesmo ferir ou matar uma pessoa, né? Porque uma aeronave dessa caindo na cabeça de alguém vai fazer um estrago muito grande, principalmente dependendo do tamanho. Então, quando a gente pensa, né, em segurança pública e privada, a gente pensa em questões de security. Quando a gente está falando em security, a gente tem problemas como ataques convencionais, né, negação de serviço, jamming, GPS spoof, interface insegura e os dispositivos que estão compondo esse drone. A gente tem identificação insuficiente, então autorização, injeção de informações falsas. E aí, quando a gente pensa, né, mas um ataque de GPS é muito fácil de ser feito, já foi feito em drones, por exemplo, em guerra mesmo, né, e os drones foram sequestrados, tem notícias aí de drones sequestrados por outros países, drones dos Estados Unidos. E para que serve isso? Pô, eu altero os dados do meu GPS, o drone acha que está pousando numa área segura, e quando na verdade ele está pousando num outro país. Então, todos esses elementos são complicados. Ai, Kalinka, mas isso acontece? Acontece. Quando a gente pensa no uso de um drone, se vocês comprarem um drone de prateleira, né, for lá e pegar um Solo, ou pegar da DJI, um drone qualquer, a senha dele é padrão. Tá? Assim como a gente tem lá os nossos
pontos de acesso que vêm com senhas padrões, a gente tem os drones que vêm com senha padrão. Isso é triste, né? Porque eu consigo fazer um ataque se eu não trocar a senha, e normalmente as pessoas não trocam, e um drone estiver sobrevoando, eu consigo roubar esse drone de uma forma muito simples, né, fazendo só o uso de senha e trocando a estação a ground station, né, que a gente chama, para que ela entenda e o drone passe a conversar com ela e eu mande os elementos para que ele venha. A partir do momento que a gente tem esses vários drones sobrevoando aí a minha cidade inteligente, ou fazendo parte aí, né, de todo esse conjunto, né, no espaço não segregado ou mesmo segregado, a gente tem uma retransmissão restrita, né, por múltiplos nós, ou seja, se eu começar a mandar muito broadcast para eu poder falar com esses caras, e lembrando, né, a gente está voando, a minha troca de informação é só sem fio, né? O que acaba acontecendo é que a gente acaba floodando essa rede. Então, eu posso ter o flooding nessas funnels. E aí eu vou causar o que a gente chama de tempestade de broadcast. Então, essa tempestade de broadcast, ela pode gerar retransmissões desnecessárias. Eu preciso conter essas retransmissões, eu vou ter muita colisão de pacotes. E a gente trabalhou um pouco nisso, né, com esses drones, brincando com eles, mexendo com vários algoritmos para tentar reduzir, né, e diminuir, conter esse ataque, que não é bem um ataque, de flooding, né, esse ataque que, na verdade, é algo que acontece porque a gente tem que se comunicar. Então, esse é um outro desafio bastante grande, onde a gente vai ter que ter esses elementos conectados, esses elementos entrando e saindo numa rede, a gente vai ter que brincar com reputação. Então, além de ver essa tempestade de broadcast, tem toda a parte de reputação das aeronaves que eu tenho que trabalhar também, porque não adianta, eu posso deixar um drone entrar na minha rede, porque ele é meu amigo, eu estou conversando com ele para a gente poder trocar informações, mas e aí? E se ele não for um drone bonzinho? Se ele for um drone malvadinho, que quer mandar informações ruins para mim e infectar a minha rede, né? Seja infectar minha rede com malware, seja infectar minha rede passando informações errôneas para que elementos possam ser prejudicados. Então, a reputação é algo que a gente tem que pensar e trabalhar. Então, além do flooding, a gente tem toda a parte de reputação. E security, como eu estava falando, a gente tem que pensar também na security na internet das coisas. Porque se eu estou conectando meu drone agora nessa internet das coisas, para que eu tenha essa internet das coisas voadoras, eu tenho que pensar com os protocolos que são inseguros. Afinal de contas, a gente ainda não tem grandes regulamentações e grandes elementos definidos aí na IoT. Eu vou ter restrições de recursos, de novo, wireless, interfaces inseguras, né? Identificação insuficiente, de novo, autorização para eu me conectar nessa internet das coisas, né? A segurança física desses elementos, né? Dessas aeronaves, como é que eu vou ter a segurança dos outros elementos que estão ali, que vão estar passando informações para mim? A security na cloud, então, de novo, eu tenho interfaces seguras, eu posso perder o controle físico, porque está na cloud. Aonde que está isso? Né? Como é que eu vou garantir que os elementos vão estar guardados lá? Pô, eu tenho que pensar em formas de criptografar esses elementos, em formas de diminuir as informações quando são levadas e trazidas, porque eu vou ter que, se eu criptografei, vou ter que decriptografar dentro da aeronave. Como é que eu vou fazer isso para que eu não perca essa informação, para que ela não fique pesada demais? Uso de virtualização, estou dentro da cloud, como que vai ser meu serviço prestado lá? Vou ter ambiente físico compartilhado, eu estou na cloud, eu tenho outros elementos que vão estar fazendo uso ali. Dados podem estar inseguros, né? Posso ter um subprovisionamento aí de largura de banda, então ter de novo negação de serviço quando eu estou acessando os elementos, e aí vou ter que pensar em estratégias de como é que eu vou organizar esse conjunto de dados, como é que ele vai ser lido, como é que ele vai ser armazenado, quais são as etapas de armazenamento. Então, veja, os desafios quando eu passo a inserir esses elementos na internet das coisas e que eu passo a usar todo um conjunto de elementos que estão ali por fora, passa a ser bastante grande. Então, Vantes e IoT, se eu pensar neles sem segurança, sem security, eu vou ter algo bastante complicado. Então, segurança é algo que não tem como ficar de fora nessa brincadeira. Por quê? Porque agora eu estou tratando de elementos que vão estar
que podem causar problemas muito sérios quando em uso, né? E ele proporciona uma interdependência muito grande entre security e safety, porque, de novo, eu disse que eu tenho o problema da segurança física desse cara, né, desse drone, ou desse conjunto de drones. Isso significa que se eu desferir um ataque nele de GPS spoofing, um ataque de jamming nessas aeronaves, simplesmente elas podem despencar. Então, o que era um problema de security passa a ser um problema de safety, porque agora eu estou colocando a integridade física dessas aeronaves em risco e a integridade das pessoas e dos bens que estão ali embaixo, né? Porque o carro, ele vai trombar, ou a gente consegue até dar um jeito, né, dele parar, mas o drone vai cair mesmo. E a velocidade que ele vai estar voando, mais a velocidade que ele vai despencar, costuma ser algo bastante complicado. Então, a gente passou a fazer um conjunto de avaliações, né? O André, que está aí junto, participou com a gente, inclusive, né, desses estudos, ajudou a gente bastante a trabalhar com Dependability Analysis, então, análise aí da confiabilidade. E aí, os drones, eles exigem uma verificação das propriedades dessa confiabilidade em diferentes níveis de abstração. Então, a gente precisa obter uma certificação para que eles possam ser liberados aí para serem usados. Então, não dá para a gente falar assim, vou voar drone e pronto. Não, a gente tem que pensar bem quando a gente fala isso. Por quê? Porque ele tem que ser certificado, a gente tem que garantir que as coisas tenham uma certa garantia, que o GPS vai funcionar, que a unidade inercial vai funcionar, que não é uma unidade inercial muito fraquinha, ou que não é um elemento que vai despencar no primeiro assopro que eu der, né? Por exemplo, eu tenho uma hélice fixada, ela está fixada com um elemento que tem que ter uma garantia, porque se aquele elemento estourar, a hélice vai sair voando e o drone vai cair, né? Então, a gente trabalhou numa abordagem sistemática e baseada em modelos, né, sensível ao contexto, para apoiar essa análise de confiabilidade e a geração automática de artefatos necessários para a certificação de drones. Por quê? Porque o que a gente vai precisar fazer agora são drones que já tenham certificação desde o processo de desenvolvimento, desde o software que está rodando ali dentro. Então, essa abordagem a gente aplicou num piloto automático chamado Slugs, né, desenvolvido pela Universidade de Santa Cruz, com o apoio de uma ferramenta que é o HipHops. E aí a gente trabalhou no sentido de averiguar essa interdependência de safety security. Então, quais os elementos que eram mais problemáticos num piloto automático, já que é esse software que vai estar voando a minha aeronave, que vai estar responsável pela minha aeronave, o que ele poderia ter aí de elementos que não fossem confiáveis. Além disso, a gente tem trabalhado também na arquitetura, né, desse veículo. Então, se ele precisa ser desenvolvido de uma forma segura, a gente precisa ter um meio de fazer isso automatizado aí, como a gente viu, para ter garantias de que a gente insira o menor conjunto de problemas possíveis, mas a gente precisa enxergar a arquitetura desse cara e os relacionamentos dele. E a gente trabalhou numa arquitetura que a gente continua trabalhando ainda, né, que é a Hamster, a Health Mobility and Security Based Data Communication Architecture. Ela é uma arquitetura para comunicação para sistemas não tripulados, heterogêneos, então ela não visa só drones, mas ela pensa nos veículos autônomos de modo geral. É claro que o nosso estudo de caso em cima dela é sempre com drones, porque a gente acredita que se a gente validando para drones para os outros veículos autônomos, ela tende a funcionar, né? E o objetivo dela é a segurança e a proteção. Então, isso inclui a saúde dos componentes de hardware, ou seja, a parte de safety, porque eu tenho que saber se esses componentes estão saudáveis para que eles continuem funcionando e não parem a aeronave, né? O fluxo de dados é trocado em todo o subsistema de um sistema autônomo, então a gente enxerga todo o fluxo de dado interno também, e eu tenho a preocupação com a mobilidade desse cara. Essa arquitetura, então, ela tem vários componentes aí dentro dela, né? Então, como eu falei, ela é pensada, né, para os vários nichos de veículos autônomos, então, Flying Hamster, que seria para aeronaves, o Running Hamster para veículos terrestres e Swimming Hamster para veículos aquáticos. Vocês viram que a gente gosta de brincar com nomes, né? Então, hamster aí, a gente acaba tendo a nossa arquitetura como
um ratinho, né, que tem vários elementos aí dentro. E cada um desses elementos aqui que está citado aqui, eu tenho o Sphere, eu tenho a Nimble, o NP, o NCI, são elementos que servem para a gente fazer os cálculos e são componentes dessa arquitetura que são levados para dentro, né, dos veículos para que eles possam trabalhar. Pensando na Hamster, um dos elementos dentro dela é a SEMU, que é o Service Management for UAV, então ela é uma expansão dessa Hamster, ou seja, a arquitetura foi aprimorada internamente e ganhou funcionalidades para possibilitar que esses VANTs sejam conectados à IoT, né, e que possam fornecer serviços com segurança à rede na qual eles estão conectados. Né? Então, quando a gente pensa numa unidade da Hamster e a gente tem a arquitetura e a implementação, a gente tem a SEMU aqui que vai estar trabalhando com serviços, além de eu estar preocupado com a Cloudsphere, que é um elemento que vai estar responsável pela segurança, pela autenticação, por todo um conjunto de elementos aí, criptografia e a integridade, checar a integridade dos elementos que estão aí interligados. Né? Então, a arquitetura ela é bastante densa, né? E a gente tem trabalhado em todos os elementos dela pontualmente para que a gente consiga ter um desenvolvimento dos drones de uma forma bastante equilibrada, pensando em segurança, pensando em safety, segurança tanto em security quanto safety, né? E com cálculo aí de qual o grau de criticidade de cada um dos nós, ou seja, de cada um dos elementos que vão estar aí fazendo parte da internet das coisas voadoras, né? Então eu enxergo agora cada elemento, cada drone, cada veículo aí como um elemento. Dentro da Hamster ainda, né, na parte de segurança, de safety, a gente tem a Stuart. Eu falei que a gente gosta dos ratinhos, né? O Stuart é pensado no Stuart Little, aquele ratinho. A Stuart é a Resilient Architecture to Dynamically Manage Aerial Vehicle Networks Under Attack. Então, o que a gente está pensando é se eu tenho uma rede que está sendo atacada e eu estou conectada a essa rede, como é que a gente vai poder fazer para restabelecer e criar uma arquitetura que seja, então, que a Hamster possa ser resiliente, que a gente tenha, que esse elemento seja resiliente e consiga voltar, né, de um ataque que ele está sofrendo. Então, a gente tem dentro da Hamster a Stuart, ela tem um módulo de decisão, então esse módulo de decisão pode usar várias técnicas, a gente tem trabalhado um pouquinho com a inteligência artificial aí para tentar diagnosticar, a gente tem trabalhado com alguns elementos de decision making, como redes bayesianas e outros elementos aí, junto com o pessoal da França, e aí a gente tem um módulo de resiliência que faz o quê? Verifica os alertas, tanto de safety quanto security, tratam isso e respondem para o veículo dizendo o que é que ele tem que fazer, como é que ele tem que atuar e quais seriam os mecanismos para conter o ataque que ele está sofrendo, ou seja, que estão aparecendo aí na rede. A Stuart está sendo agora um pouco mais expandida, né? Por quê? Porque a gente tem agora veículos aéreos, mas que vão carregar pessoas. Esses drones que vocês veem aqui são táxis aéreos, né? Então, que já existem, já funcionam, não são pilotados por ninguém. Então, veja que agora a gente eleva o nosso nível de preocupação em termos de resiliência, em termos de ataque, porque se a gente tem um ataque que é feito em cima de um carro, a gente já viu que isso é desastroso, né? Exemplos aí de veículos autônomos que sofrem acidente, que a gente consegue, que às vezes nem é autônomo, mas que tem um computador de bordo e a gente consegue sequestrar esse veículo, a gente consegue acelerar esse veículo, a gente consegue ter domínio desse veículo. Mas a partir do momento que a gente começa a usar isso, os veículos agora aéreos para o transporte de pessoas, isso passa a ser algo mais complicado ainda. Então, todos os elementos que eu disse ali, os desafios para integração dos VANTs numa cidade inteligente, para entrega de comida, para fazer as coisas, eles são escalados agora num nível bem maior, né? Porque eu tenho dentro desses drones agora pessoas. Então, esses veículos vão ter que se comunicar, esses veículos vão ter que executar e tentar passar por todos esses desafios que a gente tem aí.
Para auxiliar no desenvolvimento desses veículos também, além da Hamster, que é uma arquitetura de comunicação, para comunicação e integração, a gente tem uma arquitetura para o desenvolvimento dos veículos também. Então, a parte de desenvolver, de estabelecer um padrão para a interconexão dos sistemas, para atender aos requisitos de certificação, né, para permitir a fácil inserção desses veículos no espaço aéreo não segregado, a gente criou a Larissa, que é o Layered Architecture Model for Interconnection of System in UAS. Então, o Larissa é uma forma da gente desenvolver esses drones from scratch, né, do zero aí, né, pensando em todas as ligações dos elementos, usando, então, simuladores como o Minet e o X-Plane, para a gente poder fazer o desenvolvimento desse software de uma forma mais equacionada, pensando não só no desenvolvimento dele, mas na integração desses caras, né, e como é o voo e como é a comunicação. Então, a gente tem o uso aí do Omninet também para ver a parte de integração em termos de hardware, de como que está sendo feita os elementos e ele integrado aí com a Hamster para que a gente possa trocar vários nós, informação entre vários nós. A gente usa simulação, a gente já brincou com esses veículos também, colocamos 3 drones para voar, não só aqui no Brasil, mas na França também, para trocar informações, e o que a gente vê é que na teoria, na prática a teoria é um pouquinho diferente, então a gente tem muito mais problemas na prática para troca de informação do que na teoria, porque na simulação, os elementos estão todos ali, a gente consegue trocar os dados, trocar informações muito rapidamente, e não se perde informação no simulador, né, mesmo que a gente coloque alguns elementos. Quando a gente está voando um drone, a posição em que ele se encontra, a localização das antenas, isso interfere bastante, tá? Então, muitas vezes a gente não consegue pegar e coletar as informações, então isso foi bastante interessante, mas a gente usa a simulação porque a gente não consegue ter 10, 20, 30 drones voando o tempo todo, né? A gente consegue colocar, às vezes, 3 no ar, mas não 10, 15, e a gente, às vezes, precisa fazer testes com mais. Quando a gente pensa em regulamentação e padronização, além das arquiteturas, a gente tem que pensar também na detecção e prevenção de colisão. Eu acho que ninguém quer entrar naquele drone e ele sair voando, né? Sem ninguém pilotando, e de repente ele bater numa árvore, ou não só numa árvore. Ele tá lá no alto, Calinca, não tem árvore. Tem urubu, né? Costumo falar, tem urubu. Imagina um urubu, você trombando no urubu. Então, é algo muito complicado. Então, a gente tem desenvolvido também estudos, tem trabalhado aí para detecção e prevenção de colisão, então detecção de objetos. Aparentemente parece fácil, Kalinka, mas os drones todos aí não têm isso. Não. Eles têm alguns sistemas para detectar alguns elementos, mas isso ainda não está efetivamente trabalhado. Quando a gente pensa em drones de asa rotativa, é um pouco mais simples, porque eu consigo voar a uma velocidade mais baixa, mas drones de asa fixa, imagina eles voando a 100, 120 km por hora, e tá um urubu cruzar a frente dele. Vai ser bastante difícil dele conseguir detectar e processar isso muito rapidamente para que ele possa fazer um desvio. Então, a gente tem trabalhado em algoritmos aí para detecção, veja que nem olho nu a gente consegue enxergar nada aqui, mas a gente conseguiu processar, é lógico, eliminando aqui, a gente tem que imaginar uma linha do horizonte aí, a gente conseguiu identificar um objeto que obviamente estava parado, era um outro drone bem distante desse, então a gente usou elementos aí, o close minus open, e aí a gente detectou aquele ponto, né, que estava distante lá, um borrão, conseguimos detectar, e aí a gente brincou com um drone, fizemos ele voar e desviar de um obstáculo que estava, detectar e fazer o desvio desse obstáculo. Então, parece algo bastante simples, né, mas quando a gente coloca na prática para fazer isso com um drone real, desviando de um obstáculo real, a coisa é um pouquinho mais complicada. Então, o drone, a gente conseguiu fazer com que ele detectasse e desviasse. Óbvio que o objeto estava parado, que a gente vai brincar agora, né, tem brincado agora, com esses obstáculos se movendo.
né? E aí, lógico que a gente tem especificidades de obstáculos. Eu posso ter um outro drone que, se ele estiver se movendo, ele pode mandar informações, ter uma antena que manda informações e esse outro drone detecta, mas, por outro lado, eu posso ter, como eu disse, um urubu que não vai ter um sensor, não vai ter um RFID, não vai ter nada, e ele vai aparecer ali na frente, e o drone vai ter que fazer o desvio desse obstáculo. Então, são elementos que a gente tem brincado aí. Os VANTs, eles foram implementados em aplicações críticas, né? Então, eu tenho os drones para trabalhar em aplicações que são críticas. Então, eu vou fazer o resgate de alguém, vou ver se está tendo um problema. Eles são usados normalmente espera-se em operações que sejam críticas. Eles operam dentro de bandas de espectro não licenciadas. Então, muitas vezes, eles superlotam bandas do espectro pelo número crescente de dispositivos. Então, tablets, celulares. Eles precisam de uma comunicação confiável, a gente já viu, principalmente se eu estiver falando de drones que vão carregar pessoas, né? E aí, uma das coisas que a gente tem pensado como desafios técnicos para evitar, por exemplo, ataques de jamming ou mesmo ataques de spoofing, é o uso de rádio cognitivo. Então, esses rádios cognitivos são sistemas inteligentes construídos com rádio definido por software, e a gente tem implementado esses rádios, né? A gente tem brincado com esses rádios, colocado eles dentro do drone para que eles evitem. Então, à medida que eu tenho um ataque, que eu tenho alguma coisa, eu troco a frequência e uso as bandas aí diferenciadas para que esses drones não possam ser afetados. Então, esse é um dos desafios técnicos que a gente tem trabalhado e que a gente tem brincado, né, para tentar fazer com que os drones sejam mais robustos. Perspectivas e oportunidades, né? Então, já deu para ver que a gente tem muitos desafios aí. A gente tem, eu acho que eu comentei alguns, mas vocês podem ter imaginado dentro da área de pesquisa de vocês vários que vocês possam imaginar ali, principalmente porque a tomada de decisão também tem que ser algo muito rápido. Então, eu tenho problemas que a gente não atua, a gente simplesmente usa, né? Eu falei redes neurais, a gente tem problemas de dados grandes, a gente tem problema de tempo real, a gente tem problema de sistemas operacionais aí de tempo real, ou seja, tem uma gama de oportunidades e desafios aí que a gente pode brincar. Mas, em termos de perspectiva, o que a gente tem visto é o uso desses elementos para emergência, então identificação, localização de vítimas, entrega de suprimentos de primeiros socorros, infraestrutura para conexão de pessoas em situações de emergência. Então, se eu tenho uma cidade que está destruída em guerra, eu posso tentar usar um drone para fazer, ou drones para fazer levar, né, a internet, levar dados para lá. E fazendas inteligentes, então, monitoramento de fronteira, monitoramento das condições de campo e gado, monitoramento da infraestrutura de fazenda, otimização de pulverização de químicos, né? Então, os drones sendo utilizados para isso, monitoramento ambiental de oceanos, florestas, de polos. Posso ter normativas, né? Tenho que ter normativas e estudos éticos. Por quê? Porque eu vou estar agora brincando com transporte de pessoas. Então, a gente está com esse projeto grande agora, que é o Strauss, onde a gente tem pensado não só na segurança, mas também em otimização de rotas por causa do consumo aí de combustível, né? Porque isso consome muito combustível e a gente vai ter que tentar otimizar, porque os drones mas Kalinka é limitado, eu vou ter que ter ponto de abastecimento. Não, mas eu vou usar baterias, né, recarregáveis. Mas eu vou ter que recarregar as baterias também, né? E aí eu tenho os problemas da vida da bateria, eu vou ter que ficar verificando a saúde dessa bateria, então a saúde dos elementos para que eles não caiam. Tem a segurança nos diferentes níveis, segurança física, cibernética, todas as responsabilidades e privacidade. De quem que vai ser a responsabilidade se um veículo desse cair? Porque hoje, se o carro bate e você tem um piloto, é o piloto que é responsável. Se um avião tem problemas, quem que é o primeiro culpado? É o piloto, até que a caixa preta seja averiguada. E agora, se um drone desse que não tem piloto cair, como que a gente vai fazer? Quem vai ser o culpado? Quem vai ser o responsável pelas mortes dessas pessoas? Então, toda essa parte de responsabilidade ética, todo o uso de normas, ISO, certificações, etc., vão ter que ser muito bem definidos e estudados para que isso possa refletir, né, o que a sociedade vai esperar. Porque a partir do momento que uma aeronave dessa cair ou que ela colidir com uma aeronave tripulada, ou seja, que tem um piloto a bordo, a gente vai ter problemas imensos e provavelmente elas não vão voltar a voar tão cedo. Finalizando, que acho que eu já falei um montão, desculpa,
essa integração ela vai trazer muitas vantagens, então a internet das coisas voadoras já é uma realidade, não dá mais para a gente fugir disso, a gente já ouve a cada dia, porque a gente vai ter a entrega com a Amazon, com o iFood, porque a gente vai levar passageiros, porque já estão sendo construídos os veículos que vão transportar pessoas. Então, a gente tem muitos desafios que eles vão estar surgindo aí em relação aos aspectos técnicos e jurídicos, como eu falei, então a gente ainda tem muita coisa para trabalhar nessa área, tem espaço para todo mundo, e os desafios ainda existem, são vários, têm se tornado cada vez mais importantes de serem superados, principalmente, como eu disse, por conta do uso dessas aeronaves agora para o transporte de pessoas. Acho que era isso que eu tinha para falar. Mário, obrigada. André, obrigada. Muito obrigado, Kalinka, muito bacana mesmo, muito legal, parabéns. Aqui, mais uma vez, agradeço a sua disposição para fazer a palestra para a gente, e nós vamos abrir as perguntas aí. É que o André agora, hoje, está como mestre de cerimônias aqui hoje, vai ajudar a gente, né, André? O microfone estava desligado. Sim, eu vou ajudar vocês agora aqui na condução, né, dos questionamentos da audiência. Bom, a gente abre a pergunta a todos, todas. Pessoal, por favor, aproveitem, viu? Pessoa bastante importante o trabalho da Kalinka, né? Sim, sem dúvidas, né? Dúvidas? André, alguma pergunta, pessoal? Opa, Regina. Regina. Bom, parabéns aí, Kalinka, pela palestra, foi muito boa, tá? Várias questões interessantes, importantes aí para pesquisa, para o pessoal, você tocou. Eu, particularmente, aqui em Juiz de Fora, a gente trabalha, né? Eu e um grupo de professores, muito com a Embrapa, né? E aí eu vi você comentando sobre, né, na primeira parte da palestra, sobre o monitoramento. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, se vocês estão com algum projeto relacionado a isso, né, como é que estão os desdobramentos, se sim, quais são os desdobramentos. Se você puder dar uma palavrinha sobre isso, seria legal para a gente aí. Legal, Regina. A gente tem trabalhado com o que a gente chama de agricultura de precisão, né, que é o que o pessoal da Embrapa também trabalha. A gente usa os drones para fazer levantamento aerofotogramétrico, que a gente fala, aerofotogrametria. Então, ao invés de usar um veículo tripulado, que custa muito, a gente usa esses veículos. Eles fazem, uma das coisas que a gente trabalhou e a gente tem trabalhado é com a cultura de eucalipto. Eu tive uma pós-doc que ela é agrônoma e ela trabalhou com a gente porque a especialidade dela era detecção, ela estudava doenças aí e patógenos em eucalipto, né? Então a gente brincou bastante com isso e é uma das coisas que a gente ainda tem trabalhado, que é o uso desses drones para poder detectar doenças em eucalipto. Então a gente trabalhou com murcha de ceratocistes, seca de ponteira e percevejo bronzeado. Foram 3 doenças aí, uma na verdade que é através do percevejo, né, que já é um bichinho, né, não é um fungo nem nenhum outro elemento, mas e aí a gente conseguiu ter bastante coisa legal, né, extrair bastante informação legal. Por exemplo, áreas onde o pessoal tem que fazer, os agrônomos têm que andar, né, por fileiras, fazendo amostragem de árvores de eucalipto, olhando, por exemplo, para o alto para identificar a seca, né, na ponteira ali, na ponta do eucalipto, a gente conseguiu fazer, eles em 2 ou 3 horas, eles conseguem fazer uma amostragem de 500 árvores, vamos dizer assim, né? E não são 500, né? São em fileiras separadas. A gente consegue, em um voo, né, de meia hora, a gente consegue fazer aí 30 hectares. Então, a gente consegue fazer uma amostragem, uma visualização muito grande e detectar com muita clareza, né, por exemplo, essa seca de ponteira. A murcha de ceratocistes já é um pouquinho diferente, porque a gente precisa já de um outro tipo de câmera ali embarcada,
e se a gente tiver um espectrômetro embarcado no drone, é muito melhor. Então, esse é o ponto que a gente quer chegar agora com o uso de espectrômetro para mudar o espectro de frequência. Outra coisa que a gente tem trabalhado é com cana-de-açúcar, então linhas de plantio de cana, então para detecção de linhas de plantio, e aí a gente faz também o sobrevoo. E se a gente tem, por exemplo, um mapa de plantação, da plantação da cana, né, feito de forma automatizada, a gente consegue ter todo a linha do plantio, e com o sobrevoo a gente consegue detectar aonde há falha no plantio. E se detectado em torno de 45 dias, que é quando há a brotação da cana, na verdade a gente consegue passar, por exemplo, para o maquinário aonde existem as falhas, e o maquinário consegue fazer o replantio nas áreas falhas. Então a gente tem brincado com essas coisas e é mais com a parte de visualização, né? Então a gente tem a parte de IA e de processamento de imagens para detectar isso. Eu não trabalho com processamento de imagens, a gente usa isso para as aplicações com drone. Ah, entendi, certo. É basicamente, né? Aí o pessoal trabalha as imagens que vocês detectam, né? E aí processam os dados. Legal. Na verdade, a gente faz isso, os alunos fazem isso, mas com a ajuda de outros professores colaboradores, né? Então, o legal disso é uma área multidisciplinar, então a gente trabalha com muita gente, isso é muito legal, né? Eu não tinha a mínima ideia desse monte de palavra que agora eu sei, sabe? Murcha de ceratocífera, a gente vai aprendendo, né? Toda a gente vai aprendendo, exatamente. É muito legal. Ah, sim. Parabéns, ótimo. Obrigada. Obrigada, Regina. A Ludmila acho que ficou com uma dúvida aqui também, André, tá no chat. Sim, estou vendo aqui. Vamos ver aqui a dúvida da Ludmila. Ela falou que ela ficou com dúvida em uma questão, né, com relação à autorização dos estudos, porque é um estudo que envolve pessoas, né, porque o VANT ele vai sobrevoar, por exemplo, uma área povoada, né, e a dúvida dela em relação à autorização para realizar esses estudos. Isso. Na verdade, Ludmila, é assim, a ANAC, ela tem, hoje em dia, ela tem normas para isso. Então, existem tamanhos diferenciados de drones. Então, dependendo do tamanho do drone, se ele for bem pequenininho, que é aqueles de brinquedinho mesmo, você pode voar e brincar com ele em casa. Mas a partir do momento que eles vão aumentando de tamanho, não pode mais. Aí você tem que pedir autorização. Então, são vários os tipos de autorização que você pode pedir. Existe a autorização que a gente tem para o drone experimental, então, quando a gente está fazendo pesquisa, né, na academia, e existem quando você vai fazer um serviço. Então, vamos supor, a Embrapa vai fazer um serviço com o drone, uma empresa vai fazer um serviço com o drone, ela tem que pedir essa autorização. Então, você tem que passar informações assim como você passaria de uma aeronave tripulada, que você passa o código daquela aeronave, você tem que fazer o cadastro daquela aeronave, tem toda a tramitação certinha. E a partir daí, você solicita o NOTAM, Notice to Airman, que é uma autorização que a ANAC vai te dar para você fazer um voo naquele determinado período de tempo e de espaço. Então, é como se você reservasse aquele espaço aéreo ou notificasse, porque aí a própria ANAC vai notificar as outras aeronaves que vão passar por ali de que tem alguém sobrevoando aquela área, em qual altitude, por quanto tempo, em qual horário. Então, precisa de tudo isso. Em termos de piloto, a gente ainda não tem uma obrigatoriedade desse licenciamento, mas é interessante e a gente no laboratório procura fazer voos com quem tem brevet de aeromodelista, tá? Então, a gente tem esses pilotos de aeromodelo que eles já estão acostumados, eles já têm toda a parte de credenciamento para voar as aeronaves, sabem como é que é o procedimento. Então, quanto mais a gente fizer as coisas certinho, melhor, Ludmila, porque a gente garante que tudo vai dar certo. Eu brinco que eu não preciso fazer exame cardíaco, porque cada vez que um drone vai sair voando, já é um teste cardíaco para mim, porque a gente fica pensando se vai voltar, né, se não vai dar nada errado, porque a partir do momento que você lança aquele drone, qualquer coisa que acontecer, a gente não consegue pegar ele de volta, né? Ele às vezes está a 30 quilômetros de distância da gente, então às vezes a gente não está nem com visada, a gente não está nem enxergando onde ele está. Então, isso realmente dá um frio na barriga e a gente normalmente fica bem apreensivo quando a gente vai fazer, por exemplo, esse monitoramento em áreas de fazenda,
né, seja de eucalipto ou de cana, que são áreas muito extensas, a gente tem que fazer sobrevoos mais longos, né? Então a gente normalmente fica com o coração na mão e a gente procura fazer tudo certinho, dentro da lei, fazendo as solicitações, respeitando as regras da ANAC e fazendo uso de pilotos que tenham aí toda a documentação para ser aeromodelista, tá? Então, a gente procura agir direitinho. Quanto mais a gente fizer certo, menos problemas a gente tem, mais a gente vai conseguir continuar fazendo pesquisa, porque se der alguma coisa errada e a gente não estiver fazendo certo, certamente eles vão parar com o que a gente está fazendo e dizer que não pode mais, tá? Espero ter respondido. Obrigado, Kalinka. Acredito que respondeu, sim. Foi uma ótima resposta. Dando sequência aqui na moderação, gostaria de saber se mais alguém da plateia tem alguma outra pergunta, né, relacionada aos desafios, né, de Vantes, de Vanetes, né? Então, vou abrir para a plateia fazer mais algumas perguntas a respeito dessa temática. Tranquilo, João. Obrigada pela presença. Não, sem problema, João. Mais alguém aqui do grupo? Alguma pergunta específica? Relacionada às aplicações de Vantes? Bom, então eu tenho uma pergunta. Diga lá, André. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Eu vi que vocês começaram a trabalhar com IA, né? E quais são as implicações de introdução de mecanismos de inteligência artificial nesses Vantes que operam em ambientes de rede, né? Então, depende do que você quer usar com o IA. IA, assim, uma vez treinada a rede, treinado o algoritmo, é você colocar o algoritmo para executar. Normalmente, esses algoritmos executam facilmente. O problema é aonde você vai usar essa IA, né? A gente tem usado IA em diversos campos aí. Então, quando a gente fala em termos de segurança, a gente tem brincado com base de dados para tentar prover algoritmos que possam. Lógico que a gente não vai conseguir, de forma genérica, detectar um ataque. A gente está tentar descobrir um grupo de ataques, né, a partir de várias avaliações de base de dados, aí, de informações que a gente tem coletadas, tanto de IDS, e a gente tem tentado brincar e construir a nossa própria base de dados com relação aos voos dos drones. Então, aí, uma vez isso, a gente conseguindo isso, a gente consegue colocar o algoritmo ali dentro. Óbvio que ele vai ter que, em determinado momento, ser trocado e fazer um processo de aprendizagem de novo, mas eu consigo colocar ele para executar ali dentro de uma forma muito tranquila, porque normalmente eles são rápidos para executar depois do treinamento. A fase mais complicada é o treinamento desse algoritmo. Se a gente está pensando, por exemplo, num reinforcement learning ou um active learning, onde ele vai estar constantemente aprendendo, a gente está estudando isso, a gente tem brincado com isso também. A Priscila é uma colaboradora, ela está na UFSCar agora, e ela trabalha com isso, e a gente tem tentado colocar isso dentro do drone também, para que ele consiga aprender e consiga melhorar. A gente tem feito estudos ainda fora do drone, para depois colocar para executar lá dentro e ver como é que fica. Outra coisa que o pessoal pergunta é, por exemplo, eu consigo usar a IA para detectar, por exemplo, a parte do problema de colisão, de detecção de obstáculos? Consigo, mas veja, a obtenção das imagens, o tipo da câmera que você tem, isso não só para o drone, mas para qualquer veículo, né? O tipo da câmera que você tem, como é que você vai fazer a aquisição dessa imagem, tem todo o processo de adquirir a imagem, de tratar a imagem, de processar a imagem. Então, vou processar onde? Dentro? É muito pesado, então eu teria que fazer um processamento fora, primeiro para ela aprender, para depois jogar lá para dentro. Mas, veja, ainda são estudos que estão sendo feitos, não tem grandes estudos em cima disso ainda. Se você pegar na literatura, está bem aberto ainda, você pegar imagens e fazer essa detecção em tempo real dentro de um drone. Então, tem vários elementos aí que tem que ser analisados. Então, a gente está começando pequenininho, tem a IA ali dentro, mas ainda é uma IA que depende muito de toda a situação e que é bem específica para situações específicas, né?
Certo. Obrigado, viu, Kalinka, pela resposta. Eu vou abrir agora novamente para a audiência, né, para mais algumas perguntas. Né? O Jefferson perguntou ali, ó, minha dúvida é em relação aos dados capturados pelos VANTs. Eles são transmitidos em tempo real para alguma central ou armazenados no próprio veículo e depois colhidos após o pouso? Caso sejam colhidos em tempo real, como são tratadas algumas questões a respeito? Por exemplo, a latência, né, para a tomada de decisão. Então, Jefferson, isso vai depender de aplicação para aplicação, tá? Por isso que a gente nunca vai ter um drone genérico, que eu vou falar assim, esse drone serve para tudo, tá? Não é assim. Eu posso ter drones que vão fazer coleta de dados e ter esses dados armazenados internamente. Então, por exemplo, tirar foto. Normalmente ele vai carregar uma câmera, a câmera vai ter o cartão, né, dela para coletar essas imagens, e aí vai ficar, quando o veículo pousa, a gente retira as imagens da câmera e faz o processamento offline. Então, seja um processamento para, por exemplo, mosaicagem, né, então fazer um mosaico, ou então fazer esse tratamento dos dados, por exemplo, de detecção de doenças, de patógenos, etc., que eu possa ter numa plantação, ou, posteriormente, averiguar as falhas aí de colheita. Posso ter drones que fazem processamento em tempo real? Pode. Normalmente, eles são drones que vão ter que ter uma comunicação muito mais eficiente, né, com a rede. Então, a gente tem, dependendo da aplicação, então a gente tem estudado, por exemplo, o uso de drones com LoRa, né, um protocolo para envio de informações e para a gente poder fazer tratamento de informações em tempo real. Mas que tratamentos são esses? Que informações são essas? Normalmente, informações de telemetria, informações bem enxutas para tomada de decisão, como desvio, detecção de um obstáculo. Então, imagina que eu estou voando com um drone dentro de uma caverna. Ai, Kalinka, mas lá não tem GPS, etc. Bom, é aí que está o ponto. A gente tem feito estudos para usar o LoRa para tentar colocar sensores, se eu tiver, fazer o deploy de sensores dentro de uma caverna, para coletar informações e tentar fazer uma trilateração com as informações que eu tenho desses sensores e algum ponto que esteja externo à caverna, um relay, que consiga passar informações para os pontos que eu vou colocando ali e o drone consiga se autolocalizar. Então, veja, eu estou passando informações, coletando em tempo real informações, não de imagem, mas para eu poder me localizar ali. E aí eu posso ter, obviamente, um lidar ou algum outro radar ali que possa detectar, que é um sensor que vai estar detectando se eu tenho parede ou alguma coisa para ele tentar evitar de bater. Mas eu vou estar lidando com informações de telemetria, não são informações pesadas como imagem. Ai, Kalinka, mas eu queria fazer o processamento da imagem em tempo real, porque eu estou voando e eu quero que o drone, por exemplo, siga um rio, e eu estou coletando imagens para saber daquele rio. Então, aí o seu processamento vai ter que ser diferente. Ou você tem uma placa interna no drone, e obviamente vai ter que ser um drone mais robusto, para ter uma bateria melhor, para poder fazer um processamento usando uma GPU que consome energia para caramba, e aí você vai ter que ter células ali que vão estar fornecendo energia só para a sua GPU, ou você vai ter que ter uma forma de enviar isso para uma nuvem, mas aí vem esse problema que você falou, que é a latência, se os dados vão estar criptografados ou não. Isso vai ser um custo muito maior, né, para você ainda criptografar e decriptografar. Então, veja, são vários desafios que tem e que você pode trabalhar e tentar minimizar e otimizar esses elementos. Então, esses são estudos que tem aí para que isso possa acontecer. Então, ainda tem muita coisa em aberto, tá? Muita coisa, Jefferson. Tem todos esses problemas para tratar. Diga, José. Pode falar, José Maria. Bom dia, Kalinka. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu queria te agradecer pela apresentação, pela palestra e parabéns pelos trabalhos. Eu vejo assim, eu vejo assim muito nos trabalhos, e você chegou a mencionar em alguns momentos, aspectos voltados à integração e interoperabilidade. E aí eu vejo, e a gente tem feito alguns trabalhos aqui voltados para essas linhas, e a gente percebe que em quase todos os momentos a gente acaba esbarrando nesses aspectos, né? Não Sim. Tem como, né? E eu tenho visto isso muito também no mercado, as empresas pedindo, implorando às vezes por soluções de interoperabilidade ou integração.
Como é que vocês estão lidando com isso? Você falou de sistemas sensíveis ao contexto, vocês têm trabalhos nessa linha, vocês estão investigando, né, soluções para esses contextos? Então, Podia na falar um pouquinho para a verdade, gente aí? na verdade, a gente tem tentado fazer essa integração e uma das formas é justamente através dessas arquiteturas que a gente tem construído. O que a gente fez foi, o que a gente tem feito é comparar alguns pilotos automáticos para tentar integrar pelo menos a forma com que os dados são coletados, né? E o que a gente tem visto é que o pessoal, pelo menos nessa área dos drones, não os que estão voando com pessoas, mas os drones que a gente tem aí da DJI, Solo e outros, a gente consegue coletar as informações hoje por meio do Mavilink, que é um protocolo que tem sido o protocolo que tem integrado esses elementos em termos de coleta de informação. Mas a gente ainda tem vários problemas, que nem o que eu falei para você, os problemas técnicos, rádio cognitivo. É uma das coisas que se a gente colocar, que a gente está colocando para funcionar, eu consigo integrar os outros drones desde que eles tenham rádio cognitivo, percebe? Então, assim, a gente ainda tem esses problemas dessa interoperabilidade de ligação dos elementos. E isso a gente vai continuar tendo, porque a gente tem isso na internet das coisas. Enquanto a gente não tiver essa padronização, enquanto a gente não tiver esse elemento que vá padronizar tudo, eu acho que a gente ainda vai continuar seguindo, batendo a cabeça para que a gente consiga integrar todo mundo. O que a gente tem tentado fazer é justamente estudar esses pilotos, estudar os elementos para ver o que a gente consegue agregar e extrair de igual. Tá? Mas, assim, especificamente para impor alguma coisa no mercado, a gente não tem trabalhado fortemente, não. Tá? Legal, Kalinka. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Zé Maria. O João Pedro acabou de colocar aqui um comentário que ele disse aqui que ele entendeu que o objetivo é tornar os aparelhos inteligentes, mas existe algum esforço em outra direção, onde o processamento fosse centralizado e vários carros ou drones burros, né, são controlados por essa central? Se não existe, se não existe algum motivo, né, para essa abordagem não ser utilizada? Essa é a pergunta do João Pedro. Ô, João Pedro, existe sim, acho que você já viu lá no Super Bowl, em vários outros eventos vários drones sendo controlados por uma única central, né? Quando eles vão fazer uma performance que a gente fala, né, que eles vão fazer desenhos, que eles vão girar, tudo, esses drones são todos controlados por uma única central. Tá? E aí ela que manda informação de forma distribuída e coordenada para esses drones, para que eles façam aqueles movimentos, acendam as luzes, façam os ciclos, apaguem, acendem, pousem, decolem. Então, isso é uma das coisas que tem sido feita. Essa foi uma dos primórdios, né? Foi fazer os drones voarem, mesmo em comboio, com esse sistema centralizado. Mas o que a gente quer é torná-los inteligentes, porque esse ponto de centralização, como a gente é notório em sistemas, quando a gente começa a ver sistemas distribuídos, o porquê dos sistemas distribuídos, é que ele é um ponto único de falha, né? Se esse cara falhar, você perde o controle de todos os elementos ali. Então, o que a gente quer ter é que esses aparelhos sejam mais inteligentes, principalmente porque eu não quero ter uma central controlando, por exemplo, todos os drones que vão carregar pessoas. Eu quero que cada drone seja individual, mas que ele possa falar com as outras pessoas. Então, sempre o que a gente imagina é que esses elementos possam ser autônomos mesmo, e essa autonomia vem deles tomarem as próprias decisões, né? Então, se ele tiver com um obstáculo na frente, que ele venha saber. Quando eu tenho uma unidade centralizada, né, e que eu passo informações, normalmente, se você pensar em veículos terrestres, é quando eu tenho aquele mapa, né? Eu tenho um mapa do meu prédio, eu tenho um mapa da minha cidade, eu sei por onde ele vai passar, eu tenho um mapa do meu porto, aonde aquelas esteirinhas vão correr, etc e tal. No caso dos drones, isso é um pouco menos fácil da gente conseguir, né? Eu não tenho um mapa, eu posso ter ideia de por onde ele vai passar, mas normalmente eu tenho situações adversas, como um vento que vai tirar ele daquele ponto, e às vezes o avião tá voando assim, ele vai voar de ladinho, assim, então ele não vai conseguir nem tirar foto daquele ponto onde ele tá passando, ou realizar a missão que ele tá pretendendo. Então a gente tem vários elementos aí que a gente quer que eles tomem a decisão por si só e não tenham uma decisão coordenada. Então, existem aplicações, sim, que eu preciso dessa coordenação, dessa centralização. E existem aplicações que é o que a gente está
que é o que a gente visa, né, essas aplicações mais complexas, que fariam algo mais, né, eu preciso desses veículos que eles sejam um pouco mais inteligentes. E aí, para isso, eu preciso da descentralização e que eles tenham um controle, né, e por isso a gente usa os sistemas de controle nos pilotos automáticos, e que ele tem um controle mais robusto, um sistema de controle mais robusto, né? Então, é isso que a gente tem brincado, né? Obrigado, Espero Karine. ter respondido, João. Acredito que sim, até porque, né, a adição de inteligência, ela contribui também para a segurança, né, porque... Sim, exatamente. A unidade central é um ponto único de falha, né, ali falhou, infectou, danou. E aí, se você tem os elementos sozinhos, eles tomam conta por si só, né? Sim, aí você tem menos probabilidade de gerar uma falha simultânea em vários nós. Sim, exatamente. Tá, obrigado, Kalinka. Mais perguntas? Ainda há tempo para mais perguntas, temos alguns minutos. O João perguntou de abordagens híbridas. Você diz abordagem híbrida de eu ter elemento que possa ser centralizado e elemento que possa ser autônomo, né? A gente tem sim. Normalmente, quando a gente está brincando com swarm, tá? Quando a gente fala em comboio, em swarm de drones, em conjunto aí, a gente normalmente tem um elemento que é o elemento centralizador, que é o líder, né? Então, que você vai ter o líder daquele swarm. Então, você pode trabalhar com uma estratégia onde cada um tem o seu controle individualizado, tá? Então, ele vai tomar suas próprias decisões, mas você vai ter o líder, que é o elemento do controle do swarm, que vai ditar, por exemplo, a formação. Então, ele vai dizer que você vai fazer uma formação igual de pássaro, ou que você vai fazer uma formação em círculo. Então, você pode ter o líder, e aí você tá com uma estratégia híbrida no sentido de que o líder daquele controle vai ser o líder do controle de formação. Tá? Óbvio que essa liderança pode ser migrada, né? Então, você pode ter todos os elementos como slaves, mas em algum momento eles serem o mestre, né? E ter essa troca, como se tem, que é o esperado, né? Como se tem numa formação de pássaros mesmo, onde o líder normalmente troca, né, a liderança da formação. Então, tem sim também essas estratégias híbridas, João. E aí, óbvio que a gente não consegue focar em tudo, né? Em geral, a gente vai focando em alguns pontos e depois juntando e agregando esses elementos. Obrigado mais uma vez, Kalinka. Excelente pergunta agradeço o João também pela excelente pergunta. E mais perguntas, pessoal? Pode se manifestar aqui no chat, ou então levantando a mão, né, para poder fazer pergunta diretamente para a professora Kalinka. Mais nenhuma pergunta? Eu tenho só uma última aqui, uma última pergunta para a gente encerrar, né, a apresentação. Eu queria que você fizesse um resumo assim das aplicações que vocês vêm trabalhando, né? Só um resumo geral das aplicações de Vantes que vocês vêm trabalhando dentro do laboratório. Um resumo, assim. Tá. Como eu falei, a gente tem brincado com drones na parte de agricultura de precisão, então com eucalipto, soja e cana-de-açúcar. Então, a gente aplica, né, processamento de imagem, a gente aplica redes, inteligência artificial aí, usa isso, né? A gente tem trabalhado com a parte de segurança, então, tanto safety como security, então a gente tem brincado com a parte de ataques, de detecção, né, e conter esses ataques nos drones. A gente tem tentado colocar um pouco mais de segurança e de inteligência no sentido deles detectarem que tipo de ataque está sendo feito, detectar como é que eles podem conter esse ataque que está sendo feito. A gente tem brincado com aplicações de drones no sentido educacional, então a gente tem levado, assim como os carrinhos, a gente tem levado os drones para a sala de aula com as crianças, e aí eles brincam usando o Scratch, né, eles montam, não é bem o Scratch, a gente tem o FEPSI, que é um framework, onde a gente usa pecinhas, né, com código de barra, que são lidas, e isso é feito, deploy, através de um código parecido com o Scratch, dentro do drone, e o drone
realiza as ações que a criança monta. Então, a gente tem levado a robótica dessa forma, os drones dessa forma, para as crianças aprenderem um pouquinho da programação, né, de como montar a lógica de programação para um drone voar. Então, essa parte mais lúdica, onde eles começam a brincar. A gente tem atuado na parte de controle, então, aquele drone que vocês viram, o primeiro Avalon, foi o trabalho de doutorado de uma aluna, da Natácia. Ela fez o sistema de controle daquela aeronave, que não é um controle simples, porque a aeronave pousa e decola na vertical, então todas as leis de gravidade, todas as leis de controle, na verdade, são diferenciadas, porque ela tem que fazer um controle híbrido para decolar e depois voar. A gente tem brincado aí com elementos de swarm, então a gente tem brincado com a parte de swarm, de VANTs, então controle, swarm, acho que é isso, André, deve ter mais alguma coisa que eu me esqueci. E a gente tem brincado usando a parte, né, de engenharia de software aí, para nos auxiliar na parte de análise de confiabilidade, da integração de safety security. Então, são vários elementos aí, várias coisas que a gente tem aplicado e brincado aí com drones. Certamente eu esqueci de algo, mas está ótimo. Não, mas está excelente, acho que foi um ótimo resumo. Antes da gente fazer o encerramento, alguém tem uma última questão, alguma última colocação para fazer para a professora Kalinka, antes da gente encerrar? Parabéns, Kalinka, parabéns mesmo. Muito bacana a sua aula magna. Trouxe muita informação, trouxe um cenário assim que desmistifica muito a parte de Vanity e entender que isso é sistema de computação, né? Não é só de engenharia, o pessoal de computação tem que se abraçar também. A gente tem amigos aqui da computação e da engenharia que estão presentes, né? A gente convidou o pessoal da engenharia e a gente tem que trabalhar lado a lado, né? Muito bacana mesmo. Legal. Né? É uma área multidisciplinar, né, Mário? É o que eu falo. Tem o pessoal da engenharia que brinca com controle, vem aqui, a gente brinca com desde P&D até H infinito, e a gente vai. O pessoal que brinca com a parte de software, vem para cá, porque a gente tem toda a modelagem disso para brincar. O pessoal que brinca com redes, vem para cá também. Então, assim, todas as áreas, processamento de imagem, inteligência artificial, grande volume de dados, dá para brincar com tudo. Tem lugar para todo mundo. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para finalizar aí o André, né, André? Sim, acho que eu gostaria de agradecer a Kalinka também pelo convite, por ter aceito o convite, né, do Mário, né, eu que agradeço. E fornecer essa aula magna aqui para os alunos do programa, né? Então agradeço essa ótima aula aí que você se dispôs, né, ao seu tempo para preparar e fornecer esse conhecimento para a gente aqui do programa de pós-graduação em Ciência da Computação, aqui da UFJF. Então, tenho que agradecer e parabenizar você, né, pelo seu trabalho, né, pelo seu excelente trabalho que você vem fazendo, né, e pela dedicação ao seu tempo aí, que você veio aqui dedicar esse tempo para apresentar esse conhecimento para a gente, tá? Então, obrigado. Obrigado, Kalinka. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Fiquem à disposição, ó, meu e-mail está aqui, se precisarem, se tiverem alguma dúvida, é só mandar. Obrigadíssimo. Então, obrigado, Kalinka. Então, com isso, encerramos, né?